E queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou Gabriel Batley, pastor daqui da Igreja Pão da Vida, e quero desejar que o seu coração se abra para uma palavra. Salmo de número 119 diz assim: Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. Esse vídeo que você vai assistir, ele é um corte das pregações daqui da família Pão da Vida. E você ama a palavra de Deus. Então eu quero convidar você a assistir essa mensagem com a Bíblia em suas mãos e com o coração aberto, para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar na sua vida. Eleve suas expectativas. E eu quero lhe fazer um pedido. Se você, meu amado e querido irmão, não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. E também quero convidar você a compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas. Eu tenho um agradecimento especial para fazer a cada dizimista, a cada ofertante, a cada pessoa que apoia financeiramente o nosso ministério. Deus move seu coração, meu irmão, para abençoar esta obra e fazer com que o reino de Deus se expanda. Aproveite esta mensagem. Deus quer falar com você. A paz do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos continuar hoje, queridos. Essa é a segunda mensagem da nossa série, O Jejum que Agrada a Deus. Lucas, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso de número 25. Lucas 2 e 25. Aleluia. Todos encontraram? A minha versão aqui é a Nova Almeida Atualizada. Lucas 2 e 25 diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse era homem justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram um menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, ou seja, a circuncisão, a apresentação no templo. Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz este teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Isso Simeão dizia a respeito da crucificação de Cristo. Qual é a mãe? Como ficaria um coração de uma mãe a ver um filho crucificado? Verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com um marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Feche seus olhos, meu irmão. Pai, no nome de Jesus, eu oro, eu te agradeço, muito obrigado por mais uma oportunidade de compartilhar a tua palavra. Por Senhor, poder estar aqui essa noite junto com os meus irmãos, que a tua palavra fale ao nosso coração e seja mais do que doutrina, seja mais do que simplesmente estudo da palavra, mas que seja, Senhor, um convite específico
um convite pessoal do Teu Espírito Santo a nos levar para um lugar mais íntimo na Tua presença por meio do jejum, por meio da oração. Que cada ensinamento aqui possa ser aplicado na nossa vida e que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. A igreja diz: muito bem, queridos. Antes da gente entrar na palavra de hoje nós temos algumas boas coisas para falar. Vamos falar sobre o propósito principal do jejum, nós falaremos hoje sobre isso. O jejum tem propósitos principais e tem um propósito principal e há também propósitos secundários. Hoje a gente vai gastar um tempinho falando sobre o propósito principal. Mas antes da gente entrar na mensagem, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação para os irmãos que ou se lembram um pouco ou não vieram na quinta-feira passada. Gente, lembrando que é interessante que você, ao assistir os cultos de ensino, especialmente estes que são em séries, tome sempre nota. Porque a palavra de Deus, ela deve ser guardada em nosso coração. Você ouve, guarda para cumprir. Em Deuteronômio capítulo número 7, o Senhor falando das bênçãos em relação à obediência, Ele fala que a bênção da obediência vem por meio da gente ouvir a palavra, guardar e cumprir. Então muitas vezes a gente escuta alguma coisa muito legal aqui no culto, mas porque não escreve. Quer que o pastor Wesley dê uma saudação domingo retrasado na igreja? Ixi, meu Deus, o Wesley veio domingo retrasado, Jesus. Olha, meu pai. Quer que o pastor Chico pregou domingo? Vixe, pastor, eu sei não. É porque ele não pregou domingo, quem pregou domingo foi eu. Por isso ele não lembra. Mas, para você ver como é importante você escrever. Eu escrevi a passagem que o Wesley falou. Ele falou sobre o evangelho de Lucas, quando Herodes ameaçou Jesus e Jesus disse: hoje, amanhã e depois. Aquilo ali, ficou gravado no meu coração. Eu escrevi. Então, é sempre bom você tomar nota. E para ajudar você, na igreja aí fora, tem uma livrariazinha onde você pode adquirir esse caderninho bonito. Você vai estar abençoando a juventude. Nem é propaganda, viu? Queridos, vamos lá. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero contar um breve testemunho. De domingo para cá, a gente experimentou um negócio sobrenatural na igreja. Você pode dar um glória a Jesus por isso? Rapaz, de domingo para cá, na semana passada, a gente apregoou a juventude um jejum. E eu coloquei 100 e poucos meninos para jejuarem 24 horas. E foi a primeira vez de muitos deles. Alguns deram um migué em mim, fizeram só 12. Eu não tenho como saber se todos fizeram, mas a ideia era todo mundo fazer. A gente fez um jejum. E quando foi no domingo aqui, dezenas de pessoas aceitaram Jesus. A gente estava orando por vidas, intercedendo a Deus, se humilhando diante de Deus por meio da oração e do jejum. E eu estava comentando com a minha esposa ontem. A gente está besta, porque está fazendo um apelo, 1, 2, 3, 4, 5. Domingo a gente estava aqui, eu querendo orar para encerrar o culto, porque estava tarde, e o povo, não, eu quero aceitar Jesus. A gente fazia festa. Aí quando eu ia passar para o pastor, vinha mais 1, vinha mais 2, vinha mais 3, vinha mais 4. Quando foi terça-feira, na reunião dos jovens, que entre aspas, é proibida para quem não é crente. Em que sentido é proibida? É porque é uma reunião de edificação, a gente não faz apelo, é um momento de oração, de comunhão dos jovens. E aí tinha 3 que não havia tomado a decisão, mas meio que estava de penetra. Só que aí a gente começou a orar. Tem uma dinâmicazinha que a gente faz, a gente chega, ajoelha, passa um tempão de joelho pedindo a Jesus graça. Aí depois nós louva, depois nós prega. Aí começou. E eles, a gente não fez mensagem evangelística. E eles disseram, rapaz, eu quero tomar uma decisão pelo Senhor Jesus. Na terça-feira, 3 jovens tomaram a decisão por Jesus sem fazer apelo. E quando foi ontem, na quarta-feira, pastor Gilberto começou a fazer o apelo. E eu nem contei ontem, veio 1, veio 2, veio 3, veio 4, veio 5. E eu comentando com a minha esposa, eu falei, é só a igreja começar a jejuar. Quando você começar a entender, há salvação sempre na igreja Pão da Vida? Há. Sempre há, 2, 3, 4. Mas imagina se nós tudinho entender o princípio do jejum e da oração. Meu irmão, vai ter culto aqui que vai ser dezenas, vai ter culto aqui que vai ser centenas. A coisa mais importante da vida de uma pessoa, qual é a maior decisão da vida de uma pessoa? Com quem eu vou casar? Qual faculdade eu vou fazer? É aceitar Jesus. Já dizia aquele hino bem antigo, acho que é Eliezer Rosa ou é Oséias de Paula, ou Wesley? Você que é bem mais velho que eu. A melhor coisa, viu? O Wesley escreveu aquele hino junto com Oséias de Paula, fundando a Assembleia.
Então, a melhor decisão da nossa vida é essa, é a decisão mais importante. Então, quando nós oramos, quando nós jejuamos, mesmo que a gente não esteja com um propósito específico, mas só pelo fato que a gente está mais alinhado com o Papai do Céu, existe um ambiente de comunhão e de quebrantamento na igreja. Quem está entendendo diz amém? Então vamos lá. Na semana passada a gente falou sobre o jejum como a melhor ferramenta para mortificar a carne. A melhor ferramenta para trocar o vinho velho pelo vinho novo. A melhor ferramenta para deixar de ser velha criatura para ser nova criatura é através do jejum e da oração. Porque no jejum a carne não se converte. Teve gente que se converteu e disse: eu vou converter meus pecados também. Eu até brinquei semana passada. Mas pecado, carne, não se converte. A carne você mata. Então o jejum é aquela ferramenta que aniquila, que mata, que esmaga a carne, a inclinação para o pecado. Em Romanos, Paulo escreve aos Romanos dizendo que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Paulo escreve isso aos Romanos. Então quando você está jejuando, basicamente a gravidade não lhe puxa para baixo. Nesse exato momento a gravidade está lhe puxando para baixo. Mas parece que quando você está jejuando, a maioria de nós vive no Wi-Fi. Mas quando está jejuando, parece que é cabo de fibra ótica ligado direto, irmão. Que não falta sinal hora nenhuma. E fica fácil, a gente fica quebrantado. Então a gente falou sobre essa mortificação da carne. Falou sobre essa humilhação que a gente passa diante de Deus para... A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Deixa eu levantar um ponto aqui, que foi o último que a gente falou na semana passada. Ninguém é obrigado a jejuar. Olha para o irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele. Fala assim: você não é obrigado a jejuar. Fala assim para ele: graças a Deus. E tem gente que levou essa obrigação tão a sério que não faz porque não é obrigado. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia. Havia 2 momentos na Bíblia Sagrada onde o jejum era obrigatório. Essa modalidade de jejum obrigatório não existe mais hoje. Quais eram? Levítico capítulo 16 e Levítico capítulo de número 23. A gente não vai ler porque não quero gastar tempo aqui. Mas Levítico 16 e Levítico 23, aos que gostam de anotar. 16 e 23 de Levítico fala sobre o dia da expiação. Era o dia onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo. Nesse dia que ele entrava, a Bíblia chama de dia da humilhação. E nesse dia, obrigatoriamente, Israel todo teria que jejuar. Ninguém comia nesse dia todo, que era o dia da expiação. Essa era a única data cravada. Levítico 16, 27, 16, 29 vai dizer lá: no 7º mês, no dia tal, será o dia da humilhação. Quando você vê humilhação no Antigo Testamento, geralmente está se referindo a jejum, porque afinal o jejum é se humilhar diante de Deus. Então nesses 2 textos a gente vê esse dia cravado. Esse era um jejum obrigatório. E qual era o outro jejum obrigatório? As convocações. Por exemplo, um rei convocava o pessoal para jejuar. O rei Ezequias convocou o povo para jejuar. O rei Josafá convocou o povo para jejuar, pedindo a Deus resposta. Quando o rei Ezequias recebe a ameaça de Senaqueribe, ele convoca jejum. Quando a rainha Esté descobre os planos de Amã, que estava tramando para que naquele dia todo judeu fosse morto, ela faz com que todo Israel, em todas as províncias, na época Israel ainda estava na diáspora, né? Estavam espalhados por todo o mundo. Ela diz: todo o povo de Deus, todos os judeus devem jejuar 3 dias sem nem comer, sem nem beber água. Então eram as 2 modalidades. Ou tinha uma convocação extraordinária por meio de um rei, por meio de um sacerdote, ou era o dia da expiação. Nesse dia, quem comesse estaria amaldiçoado. Detalhe: quando um pastor hoje faz uma convocação de um jejum, deve ter muita prudência em relação a isso. Em que sentido? Por isso que aqui na Igreja Pão da Vida a gente nunca obrigou e nem amaldiçoou ninguém por não cumprir. Porque um líder, quando ele convoca para um jejum ou convoca para um propósito, tem que ter muita prudência. É exemplo disso. Se você quiser,
Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 14. Eu quero dar um exemplo muito bom sobre isso. 1 Samuel capítulo número 14, verso de número 24. Se a galera do telão for mais rápida que bala na agulha, vai lá. 1 Samuel 14. Então mesmo, viu? Glória a Deus. Deus te abençoe, Levi. Naquele dia os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: maldito o homem que comer algo antes do anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Fala, misericórdia. Parece que o negócio estava preparado, meu irmão. Imagina eu chegar aqui numa quinta-feira e dizer: gente, Deus falou ao meu coração. No caso, Saul nem foi Deus, foi cor da cabeça dele. Eu falo já sobre isso. Quem é membro da Pão da Vida, a partir de agora ninguém come até Deus fazer tal coisa. Quando você sair daqui fora, está inaugurando uma churrascaria na esquina com rodízio grátis. Rodízio grátis, só carnes nobres, picanha, filé, como? Carneiro, que mais? Contrafilé, fraldinha, ancho, só carne nobre. Deu a louca no gerente, disse: nós temos que matar esses boi tudo aqui e fazer uma churrascada. Aí você, baby beef, tá bom, Wesley, eu não jantei antes de vir pro culto. E aí, pastor Gabriel falou que quem comer está amaldiçoado. Exatamente isso que aconteceu com o povo. Detalhe, eles tinham passado o dia todo perseguindo filisteu. Só que Saul, insatisfeito porque não tinha concluído o desejo do coração dele, não o desejo do coração de Deus, sacrifica o povo. O desejo do coração de Saul era concluir logo e exterminar os filisteus. Mas ele não consultou Deus para isso. Mas ele disse: olha, ninguém come enquanto a gente não terminar, viu? Ele foi aquele patrão que chegou e disse: olha, não tem horário de almoço, não tem horário de descanso, não tem café da manhã, não tem, você vai terminar aqui essa empelheita. Fez isso com o povo. E qual é a reflexão que a gente deve fazer a respeito disso? Eu vou colocar o povo para se humilhar por causa dos meus interesses pessoais como líder? Imagina eu chegar aqui na igreja, num culto de domingo lotado, e dizer: gente, assumimos uma prestação de 1 milhão por mês. Vocês vão ter que ofertar e dizimar agora dobrado. Vocês vão fazer essa mesma cara que vocês estão fazendo para mim. Ó, gente, tem um cheque aí da igreja que vocês saem. Gente, vamos lá. Vamos vender rifa. Vamos bater de porta em porta. Vá cobrar os devedores. Vá atrás das dívidas. Quem tiver seus consórcios, dê lance, porque a gente está precisando de dinheiro. Tem gente que faz isso. Tem igrejas que fazem isso. Que para atingir o objetivo pessoal de um líder, sacrifica o povo. E bota o povo para se humilhar. Foi exatamente o que Saul fez. Então, a respeito de uma convocação, quando você for convocar, seja prudente. Só um parênteses para colocar sob prática. Nunca coloque tempo como requisito de jejum. Tempo, dias. Já teve uma época que eu cheguei para a Isla. Às vezes que eu fiz isso, geralmente não deu certo. Eu cheguei para ele e disse: amor, fazer um voto com o Senhor. Vou passar 7 dias de jejum só na água. Irmão, quando dava do primeiro para o segundo, eu disse: não aguento mais não, quero comer. Aconteceu nenhuma nem 2 vezes, aconteceu várias. Mas às vezes que eu não coloquei tempo determinado, parecia que eu estava indo no rio do Espírito. Então é muita questão de você ser prudente. Eu estava conversando esses dias com o irmão Hermes, pastor Hermes está aqui. E ele dizendo para mim: pastor, eu sou bariátrico. E ele fez um jejum de 24 horas agora, viu? A galera que é bariátrica fez jejum de 24 horas só na água. Tá aí, tá vivo. Tá vivo, graças a Deus. Está dizendo que bariátrico não pode jejuar. Eu falei: graças a Deus. Quando você fizer um de 7 dias, me conte, que é para usar você de testemunho. Então, eu falei para ele a questão de prazo, a questão de sacrifício. Vamos lá, a gente vai abordar um pouco mais isso. Então, jamais vou fazer um voto, vou fazer uma convocação que seja de maneira desleixada, de maneira de qualquer jeito, porque não é o alvo do jejum, é agradar a Deus e não atingir expectativas humanas. Quando eu comecei a jejuar, eu achei tão massa, mas tão legal o nível
de revelação que o jejum me trouxe de Deus, que eu comecei a jejuar por recorde. Eu queria fazer para Deus. Eu viciei, tipo performance. Eu não estava mais adorando ao Senhor, eu estava me tornando um super crente. Entendeu? Eu estava naquela hora onde eu não estava mais jejuando por Deus, eu estava jejuando por mim. Eu passei por isso que eu estou falando de mim. Onde a minha busca era só para dizer: já jejuei tantos dias. E não era para dizer para vocês não, era para dizer para Deus. Dizer assim: Deus, está vendo? Esse é o teu servo. Eu estava mais ou menos querendo ouvir o que Jesus ouviu de Deus quando foi batizado com João Batista. Esse é o meu servo, de quem muito me agrado. Faça tudo o que ele vos mandar. Eu estava mais ou menos nessa vibe. E eu precisei passar por uma correção muito grande de Deus. Então é muita questão de como está seu coração diante disso. Se o seu coração diante disso está só para bater um recorde, para acompanhar o alavantor, irmão, não sobe. Mas vamos falar mais disso daqui a pouco, tá certo? Então, quando a gente fala de obrigatoriedade de jejum, realmente não existe. Mas existem muitas referências no Novo Testamento, para você não dizer que é coisa do velho. No Novo Testamento existem muitas referências. Lucas capítulo 5, que foi o texto que a gente leu semana passada. Lucas capítulo número 6, o jejum dos apóstolos. Atos 14, os apóstolos estavam orando. Atos 10, Cornélio estava orando, quando o Senhor lhe apareceu, e jejuando. Quer ver? Abre a sua Bíblia. Nós abordamos muito esse texto quando a gente estava falando de serviço e de dons. Atos capítulo número 13. Atos 13, verso número 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, esse Saulo, o apóstolo Paulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. E essa não é a única referência do Novo Testamento falando a respeito de jejum. Existem muitas referências sobre o jejum, mas essa prova o quê? Que mesmo após Jesus Cristo ser assunto, era costume da igreja sempre jejuar. E não jejuar somente para Deus levantar, mas jejuar em toda etapa. Enquanto eles estavam jejuando e orando, Deus disse o quê? Wilson, Max, estou chamando vocês para uma grande obra. Ponto final. Depois do grande chamado, eles também jejuaram e oraram, dizendo o quê? Antes de Deus me chamar, eu estou jejuando e orando. Depois de Deus me chamar, eu continuo jejuando e continuo orando. Então vamos lá. A gente só pensa o seguinte, que a galera que não jejua, procura muitas vezes brecha na Bíblia para dizer que não é para hoje. Mas brecha bíblica para não jejuar, você não tem. E tem uma: você ser um crente desleixado. Misericórdia, pastor, sem Jesus tem poder. Se o jejum era corriqueiro e está nas disciplinas espirituais, imagina o seguinte: se eu falo para você que um crente leu a Bíblia uma vez na vida toda, orou uma vez na vida toda, cantou um louvor uma vez na vida toda, foi generoso, ajudou alguém, fez caridade uma vez em toda a sua vida, você diria que esse crente é um bom crente ou um mau crente? Bom ou mau? Mau. Então, quando a gente fala a respeito de jejum, quando eu ensinei sobre isso, um irmão disse: pastor, mas eu já jejuei em algum tempo da minha vida. Então, porque você já ofertou, você não deve ofertar hoje. Porque você já dizimou, você não deve dizimar hoje. Porque você já pregou, você não deve pregar hoje. Porque você já orou, você não deve orar hoje. O jejum é uma disciplina espiritual. E a nossa intenção com esse estudo é mostrar para você pela palavra que isso deve ser cotidiano e rotineiro na vida do crente. A abstenção, a abstinência. E a gente vai falar mais sobre isso, né?
Já já eu entro na história da profetisa Ana, mas eu quero levantar esses tópicos para você. Que jejum é a aflição de alma? É realmente esse momento onde a gente vai matar a carne. Sobre o jejum, eu quero só lhe deixar uma ressalva. Tem um texto muito interessante, segundo Samuel, capítulo número 24, acho que eu até citei para você, Hermes. Segundo Samuel, capítulo número 24, verso 22, Davi diz assim: poderia eu oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada? Por que isso é importante? Porque no jejum é algo que custa. Não venha dizer eu não vou falar para vocês e ser hipócrita, que quando eu estou de jejum e minha tia Nilda, que está me assistindo agora, ela diz: vem almoçar hoje aqui em casa. Irmão, minha tia cozinha bem. Não era à toa que eu era a criança mais gordinha da escola. Minha tia fazia, quando eu era pequeno, uma vitamina de goiaba, 5 tapioca para mim, para eu levar para o lanche da escola. Era um copão de 700 ml de vitamina de goiaba. Às vezes era goiaba, às vezes era abacate. Quando eu chegava em casa, eu gostava do caldo de feijão da minha tia. Até hoje eu gosto, doido pelo caldo de feijão da véia. Rapaz, quando eu chegava da escola, eu pegava o feijão, colocava no prato com muito caldo, colocava farinha, bem muita farofa, mexia. Aí comia aquele pirão com caldo. Quando terminava, eu ia almoçar. Irmão, era bom, viu? O que eu estou dizendo isso? Hoje tem dia que eu chego lá em titia, que eu estou de jejum, ela chega: fiz uma carninha bem apertadinha, do jeito que você gosta, vamos entrar? Aí eu olho para ela e diz: pô, não, estou cheio. Irmão, é a aflição de alma de verdade, viu? Tem irmão, rapaz, que só me chama para comer em lanchonete no dia que eu estou de jejum. Eu acho que não é Deus que fala ao seu coração, não, é o inimigo. Fala assim: ó, chama o pastor para comer. Aqui acolá é Max descobre a lanchonete nova, diz: venha para cá, meu bichinho, venha para cá, comeu aqui, ó. Já comi 17 completo aqui, estou só esperando o seu. É a aflição, custa de verdade. Agora vamos lá. Poderia eu oferecer ao Senhor algo que não me custe nada? Por isso que eu sou meio cismado com culto confortável. Porque culto confortável para crente geralmente não é adoração. Você vem para um domingo, você vem para uma quinta, você vem para uma quarta, vem para um pocinho, chega aqui, se escancha na cadeira e pronto. Não entendeu o que é adoração, o que é sacrifício, não. Quando você vem para um culto, a palavra culto significa adoração. Adoração é igual a sacrifício. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é com Abraão, quando ele diz: eu e o menino vamos ao Moriá adorar. O que é que ele ia fazer? Ia matar Isaac. Então adoração significa sacrifício. Então quando eu chego num culto, meu irmão, eu não estou nem aí se a Elisângela está do meu lado, se o Wesley está do outro, eu digo: sai do meio, eu vou adorar. Levanta a mão aqui: Jesus, chega aqui na minha vida. Eu grito, eu choro. Vem um menino da mídia querer tirar uma foto, eu dou uma mãozada assim no celular dele: sai daqui, menino, deixa eu quieto. Porque custa. A partir do momento que você entende esse nível de renúncia, de abstinência, de sacrifício, aí, meu irmão, você consegue fluir na presença de Deus. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Nós temos o exemplo aqui dessa mulher de fé de Lucas 2, que foi o que a gente leu, que é a profetisa Ana. A profetisa Ana, a fé dela se constitui em duas coisas: oração e jejum. Quando a Bíblia diz que ela vivia adorando, diz que aquela adoração dela era caracterizada por duas coisas: orando e jejuando. E isso ela fazia sempre vindo ao templo. Então, no decorrer da nossa vida como crente, enquanto nós estamos no templo, na casa do Senhor, você deve entender isso. Orar e jejuar faz parte da maneira nítida. E quem coloca isso em prática, vê a consolação de Deus. Quando a gente olha para Simeão e para Ana, a gente aprende uma coisa: quem jejua, vê a manifestação de Cristo na vida dessa pessoa. Como assim, pastor Gabriel? Tanto Simeão quanto Ana buscavam a Deus dessa forma. E eles viram nitidamente a manifestação de Cristo. Já teve, quer ver, para cá.
Já teve momentos da sua vida que você não sentiu Jesus ao seu lado? Levante a mão. Não precisamente eu estou levantando a mão, eu me incluo nesse bolo aí. Momentos da sua vida onde você falou assim: cadê Jesus? Cadê o Senhor? Momentos onde você procurou, você não estava procurando pastor, você não estava procurando irmão, você estava procurando Cristo. Momentos da sua vida onde você botou para o lado, olhou para o outro, olhou, cadê? Vinha para a igreja, não via Jesus. Lia a Bíblia em casa, cadê Jesus? Dobrava o joelho para orar, cadê Jesus? Começava a cantar o louvor, e se precisar é só chamar. E você, eu estou chamando. O John Wesley disse essa frase: não existe frieza espiritual que suporte 3 dias de jejum só na água. Irmão, quando eu estou desse jeito, onde eu estou procurando com a minha esquerda, com a minha direita, e não estou vendo a manifestação de Jesus, diga: rapaz, aqui o jejum é meio que um antibiótico. Qual é o antibiótico mais forte que tu aplica lá, Max? O mais comum é a amoxicilina, né? Como? Axim? Teaxin. O jejum é mais ou menos um trem desse. Quando a infecção da carne está tão grande, e a gente está muito voltado para essa vida, e só pensando na gente mesmo, e quanto mais longe você está de Deus, mais você acha que pode viver sem Ele. Quanto mais perto você... O crente que é bem pertinho de Jesus, ele sabe que não pode viver sem Ele. Mas quanto mais longe você está, afastado de Jesus, você, não, minha vida está muito tranquila, está tudo em paz. Quem está perto sabe da necessidade. Por isso que quem está lá no mundo, quem está lá fora, na farra, na bebida, na droga, diz que não precisa de Deus. Você chega para uma pessoa descrente e fala assim: vamos aceitar Jesus. O que é que ela vai dizer? Já tenho Ele. Já tenho. Vamos se entregar para Deus, eu já sou dele. Mete logo uma dessa. O jejum, ele é essa ferramenta que aniquila a carne e lhe faz voltar. No livro Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, esse livro chama-se Discipulado, é o melhor livro de discipulado que eu já li. Dietrich Bonhoeffer. Até botar para vender aí na lojinha, amor, você anota aí para nós comprar. Livro Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Ele escreve no livro dizendo o seguinte: Jesus vê como natural que seus discípulos guardem a prática piedosa do jejum. O rigoroso exercício da abstinência faz parte da vida dos discípulos. Se abster para buscar o Senhor faz parte da vida do crente. No livro Pais Apostólicos, Clemente de Alexandria escreveu dizendo: antes de se batizar, tanto que batiza, ó, para você ter ideia, eu estou falando, citando essas referências bibliográficas, para você ver que toda a era da igreja, o jejum esteve presente. Pais apostólicos, antes de se batizar, tanto o que batiza, como o que é batizado, como aqueles que estarem observando, devem estar de jejum. Você deve ordenar ao batizado o jejum de 2 dias. Isso está em Pais Apostólicos. Ou seja, eu vou me batizar domingo lá na casa do Pai. Sexta e sábado, até amanhã do batismo, eu não como nada. E a pessoa que vai me batizar deve estar de jejum desde o sábado. Isso era a cultura da igreja nos Pais Apostólicos. Aquela igreja do século I, século II. Logo após a igreja primitiva. Eles faziam isso como prática. Penso eu, não diz, né? Mas que era já na expectativa, na hora de batizar na água, o Espírito Santo descer e batizado com revestimento do falar em línguas. Olha que maravilha. A pessoa mergulha, quando volta já xalabadracantarabadaba. Uma doideira. Então vamos lá. John Wesley ensinava tanto sobre o jejum, que se você quisesse participar do ministério do John Wesley, você teria que jejuar pelo menos 3 dias por semana. Há uma história, essa eu nunca li em livros, mas já vi de pregadores contando, então não posso atestar a veracidade, que dizia que quando John Wesley ia fazer uma entrevista para um diácono do ministério dele, um discípulo que fosse acompanhar ele, perguntava: quantos dias por semana você jejua? E se o discípulo falasse assim: eu não sabia que era para jejuar, falava: pô, eu não quero ser trabalhando comigo não, pode ir embora. Mandava embora na hora, porque eles colocavam isso. E John Wesley foi o fundador, grande avivalista,
a igreja metodista wesleyana é observando os passos dele. Quando a gente tem um livro celebrando a disciplina também, que é muito bom, do Richard Foster, que ele fala que na igreja primitiva as pessoas nem ensinavam sobre jejum, porque era todo mundo fazia. Ninguém precisava chegar e dizer, olha, você tem que jejuar, porque era tão comum, mais ou menos como você chegar para um crente hoje e dizer, você precisa vir para a igreja, porque é nítido, se você aceita Jesus, é claro que você precisa vir para a igreja. Só que hoje a galera também não está mais pensando assim não, né? Mas bola para frente. Então vamos lá. Por que que o jejum caiu em desuso, pastor Gabriel? Por quê? Por que que a prática do jejum caiu em desuso? E hoje, raras igrejas têm o jejum como prática cotidiana. Qual é um erro? Um erro. A igreja só jejua em dia de festa, ou preparando para a festa. A Pão da Vida vai ter o aniversário dela em novembro. Pronto, aí uma semana antes vai todo mundo jejuar. Então quer dizer que eu só jejuo por causa de uma festa? Vai ter um retiro de jovens. Então para ser uma bênção, para o jovem não ficar nenhum se atribular lá, ser uma paz, não dá dor de cabeça ao pastor Gabriel, bora todo mundo jejuar. Então é um negócio muito vazio. É basicamente aquela pessoa que só lê a Bíblia quando vai pregar, ou a irmã que só louva o hino quando vai cantar na igreja e se prepara. A questão de entender a disciplina espiritual é porque é algo que é para ser cotidiano. Cotidiano. Quando a gente olha para a vida desses homens, como John Wesley, como Billy Graham, você vê uma galera que observava a prática intensa do jejum e da oração. Uma pessoa, há relatos da biografia de Billy Graham dizendo que ele orava 4 horas todos os dias. John Wesley orava 5 horas todos os dias. Todos os dias orava 5 horas. Todos os dias. Dwight Lyman Moody orava 4 horas todos os dias. Martinho Lutero orava 6 horas todos os dias. E essa galera orava e jejuava. Então quando foi que isso caiu em desuso? Só um detalhe. Quando você olha para essa galera que fez algo gigantesco para Deus na terra, sempre tem um pano de fundo de jejum e oração. Sempre. E eu não sei vocês, mas eu sinto esse desejo no meu coração de fazer para Deus o melhor que eu posso. De fazer valer a pena. Porque quando eu olho para a cruz, meu irmão, e vejo esse tecido aí representando o sangue derramado, eu sei o quanto foi investido na minha vida para eu ser um crente comum. Eu ser um cara que só vai esquentar esse banco e pronto. A gente precisa fazer valer a pena. E esses caras que fizeram valer a pena o sangue derramado, a unção na cabeça, era uma galera que vivia uma vida de jejum e oração. Então a gente muitas vezes quer mover o extraordinário. Irmão, eu tô doido para num culto aqui chegar um irmão assim com a perna amputada e no meio do culto Maciele, pastor, me empresta aí esse azeite. Ela vai pegar lá, passar o azeite e a perna vai começar a crescer. Eu vou olhar e dizer, meu Deus. Aí no outro culto vai chegar um irmão aqui cego, Elisângela, pastor, presta esse azeite. Veja em nome de Jesus. Eu, pá, o cara, uau, Max fez implante hoje na época que eu era cego. Brincadeira mesmo. Cachorrada. Nós muitas vezes queremos mover o nível de sobrenatural. Ó, meu bichinho, tô brincando, viu? Não fez sentido, não. Muitas vezes nós queremos mover o sobrenatural e a gente não está disposto a pagar o preço. Quando o jejum começou a cair em desuso? Secularização da igreja. A partir do momento em que as influências do mundo começaram a entrar na igreja, o jejum foi caindo em desuso. Como assim? Eles começaram a achar, durante algo que eu achei muito tempo, que jejum era a mortificação do corpo. Mas não é do corpo, é da carne. Você sabe qual é a diferença entre corpo e carne? O corpo você cuida e zela. A carne você mata. A Bíblia diz, na carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Aí como é que você vai pensar, eu vou jejuar, vou matar meu corpo?
Mas jejum não é mortificação do corpo, é da carne. É o instinto pecaminoso que morre no jejum. O corpo não. Pelo contrário, a gente vai ter uma mensagem sobre os benefícios naturais do jejum e dizer para você: dor de cabeça, enxaqueca, glicose, regula. Triglicérides, regula. Diminui em 80% o câncer, a chance de câncer, o jejum. Porque no jejum, as células ruins, que são as cancerígenas, elas morrem. O seu corpo faz um detox até 24 horas de jejum. Limpa. Limpa, 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 limpa assim, meu irmão. É uma varredura. Você bebe água durante o jejum, teu corpo faz assim, ó. Passa uma varredura que é uma bênção. Por isso que eu até citei na semana passada que existem casos de médicos que tratam a diabetes tipo 2 somente com jejum. E a pessoa volta a ter uma vida normal, sem a diabetes, somente com jejum. Porque ela nivela a glicemia do corpo, nivela a massa no sangue. O jejum, ele iguala demais. Por exemplo, existem dias que eu como muita besteira num dia anterior. Que Romero, que está me assistindo, não fique chateado. Que está conversando, me discipulando na mesa santa. Tomou aquele copão de açaí, 1 litro no domingo depois do culto. Eu olhei aí, os irmãos disseram: é de Deus, pastor, misericórdia. Que tinha mais ninho do que açaí, óleo, tudo que é... Engraçado que a gente no jejum fala tanto de comida quanto de jejum, né? Mas... na segunda-feira, amanhece com a dor de cabeça, pico de açúcar no sangue. Quando você começa a jejuar, experimente. No dia que você comer muita besteira, no outro dia, faça o jejum. Seu corpo vai limpar. O buchão que vai estar por acolá vai fazer assim, ó. Equilibra a retenção de líquido. Gente, é muito benefício natural o jejum. Então, quando a gente fala sobre isso, as pessoas muitas vezes associam. Se eu colocar vocês, a maioria da galera da igreja, se eu falar, vamos jejuar um dia, gente, jante num dia, só vá comer a janta do outro, eu vou morrer, pastor. Eu morro. Pastor, misericórdia, eu vou ver os anjos. Não, pastor, não aguento não, pastor. Eu vou pro PA, eu vou pro pronto-socorro, eu vou pro Tarcísio, pastor, misericórdia. Nem é. Até hoje, faz 2 anos e pouco que eu ensino sobre jejum na Igreja Pão da Vida, nunca teve um caso de alguém que a gente falou sobre jejum e parou na Apivida, no Tarcísio ou na Wilson. Estamos continuando falando, eu oro para que continue desse jeito. Mas o jejum tem muitos benefícios. Então as pessoas começaram a dizer o seguinte: não, você está matando o seu corpo. Você tem que fazer todas as refeições no dia. Vamos lá. Aí vem a influência da cultura midiática que incentiva o consumismo. Quem foi que lhe disse? Peraí, rapidinho. Qual é a refeição mais importante do dia? Vamos lá, todo mundo sabe essa. Qual é a refeição mais importante do dia? Quem foi que lhe disse isso? Senso comum. Internet. Só isso. Não existe nenhum estudo científico, médico, que comprove que o café da manhã seja a refeição mais essencial do dia, ou que seja mais importante do que qualquer outra. Não existe nenhum cientificamente comprovado. Nenhum. Na década, aliás, no século passado, 1920 e 1910, uma empresa dos Estados Unidos, eu não lembro qual é o nome da empresa, eu falei que eu fiz uma pesquisa quando eu dei esse estudo outra vez que eu falei aqui na igreja. Quinta-feira eu trago de novo. Essa empresa precisava liquidar o estoque que ela tinha de porco, especificamente bacon, lá dos Estados Unidos. 1920, 1910, a década era mais ou menos essa. E o que é que essa empresa fez? Ela fez um marketing milionário nos Estados Unidos, falando sobre o café da manhã, que o café da manhã de todo estadunidense é ovos com bacon. E começou a comprar médicos para dizer que a gordura do bacon no café da manhã era a melhor gordura, e que você não poderia deixar de tomar o seu café da manhã com ovos e com bacon.
eles fizeram um trabalho midiático tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que até hoje essa cultura tomou de conta. Isso é coisa do Ocidente. Quando você vai lá para o Oriente, a maioria esmagadora dos povos do Oriente, japoneses, coreanos, chineses, algumas regiões da parte vertente do hinduísmo, da religião do hindu, eles não tomam café da manhã. O próprio exército de Gengis Khan tomou de conta da Europa toda, que eram os mongóis. O exército dele só fazia uma única refeição por dia, que era o almoço. Uma única refeição por dia. Ele dizia que os homens que comiam muito atrasavam o exército. Se ele pegasse um homem do exército dele comendo em outro horário, senão no almoço, ele matava. Do exército de Gengis Khan. Só comiam uma vez por dia. Nessa vez que eles comiam carne, comiam carboidratos, e no restante do dia, os soldados tinham que se alimentar somente com as frutas que encontravam por aí. Mas não poderia, a hora da refeição era aquela. E eles devastaram a Europa, destruíram vários impérios. Pastor Gabriel, o que você está querendo dizer isso? A maioria de nós tem uma concepção, que se eu passar mais de 3 horas sem comer, eu vou morrer. Você tem que tomar o café da manhã. A nutricionista chega para você, fruto tudo mediado. Eu emagreci fazendo 2 refeições, 3 refeições por dia, de boa. A nutricionista chega para você, você tem que fazer 6 refeições por dia. Irmão, quem é que tem tempo de fazer 6 refeições por dia no dia de hoje? Café da manhã, 7 horas. 9h30, lanche. Almoço, meio-dia. Aí de 3 horas, lanche da tarde. Depois jantar, depois ceia. Meu irmão, como é que você vai parar para comer esse tempo todo? Influência cultural. Não tem nenhuma base de estudo sobre isso. Nenhuma base de estudo sobre isso. Você tem uma cota de calorias por dia. Uma cota de calorias por dia. Taxa de metabolismo. Você gasta 2.000 calorias para se manter vivo. Você tem que consumir essas 2.000 calorias por dia. Se você consumir menos, você vai emagrecer. Se você consumir mais, você vai engordar. Vira esse estoque gostoso que a gente tem aqui, ó. Esse que a esposa dá um abraço, assim, agarradinho. Tem não? Esse estoquezinho gostoso, essa gordurinha que cai assim pro lado. É que tá comendo demais, aí tá sobrando. É só isso. Mas a mídia diz pra gente que a gente tem que comer, que a gente tem que fazer. Mas quando a gente fala sobre saúde, a Bíblia, meu irmão, volta e meia a ciência tem que se curvar diante das Sagradas Escrituras. Eles batem cabeça, bate cabeça, bate cabeça. Aí no final diz, é isso aqui. Aí a gente vai na Bíblia, já está lá. A ideia da mídia aí é satisfazer ao máximo os apetites humanos. A mídia, a cultura, o seu Instagram, a sua rede social, ela faz com que você consuma. A sua rede social quer que você consuma todo tipo de coisa. De comida, de roupa, de produto. É tudo voltado para você gastar dinheiro. Já reparou que quando você está lá, 11 horas da manhã, você começa a rolar seu Instagram, de repente aparece uma propaganda de um restaurante? De noite, depois do culto, você está aqui rolando seu Instagram, aparece uma propaganda de lanchonete. É um marketing para você consumir. Aí você diz, se eu não comer, eu vou morrer. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, eu não estou dizendo para você, é a parada que a gente falou semana passada. Eu não estou dizendo para você que você vai deixar de comer o resto da sua vida. Mas durante a sua vida você vai ter períodos onde você vai dizer, Deus, eu vou deixar um pouquinho isso aqui de lado e vou buscar o Senhor. Porque para a minha vida, o Senhor é mais importante do que um prato de comida. Qual é a mensagem que você passa para Deus quando você jejua? Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo número 4. Mateus capítulo número 4. Jesus, a hora está voando, eu nem entrei no estudo ainda. Segura aí, galera. Mateus capítulo 4 diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve... Como é que está aí na sua Bíblia?
Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em... Rapaz, que proposta tentadora, hein? Detalhe, Jesus aqui não teve essa fome que nós temos, não. A fome que você tem 11 horas, 1 hora, meio-dia, é vontade de comer porque seu corpo já está acostumado. Naquela hora, biologicamente, teu corpo começa a liberar hormônios para que você sinta fome. Quem aqui estava morrendo de fome, aí se interteu, passou a vontade? Já aconteceu com você? Já? Morrendo de fome, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, alguém me arranja uma bolacha, senão eu vou morrer, não sei o que. Aí recebe uma ligação, fala 10 minutos, quando você vai desligar, oxe, passou a fome. Passou. Existem horas, você vai sentir fome quais horas no seu jejum? Na hora que você está acostumado a comer. Se você toma seu café da manhã de 7 horas da manhã, quando for 6:30 você vai estar com a fome absurda. Mas quando chegar 8 horas, passou. Se você almoça 1 hora, 12 horas, meia hora antes, o teu corpo já está programado para liberar hormônios que vão lhe dar fome, para que você coma. Para quê? Seu corpo lembrando que está na hora de você comer. Essa não foi a fome que Jesus sentiu. Jesus chegou à fome da inanição. Quando você passa de 2, depende do metabolismo, né? Geralmente é do 2º para o 3º dia de jejum. O seu corpo entra num modo onde ele vai começar a consumir a reserva de gordura, que chama-se de cetose. Que por aí existem as vertentes, que é a dieta cetogênica. Você já ouviu falar de dieta cetogênica? Onde você não oferece energia para o corpo em forma de açúcar, para ele consumir a gordura. 2 para 3 dias, teu corpo entra em cetose. Ou seja, daqui para frente ele vai começar a consumir as gorduras. Gordura. Quando ele terminar todas as gorduras do seu corpo, ele vai começar os músculos e órgãos. Só depois que você resgatar todas as reservas e transformar em energia. Ou seja, semana passada eu mostrei um rapaz que jejuou 180 dias. O cara que pesava 200 e lá tantos quilos. Perdeu 125 quilos de jejum. Está no Guinness Book. Coloca aí no Google, recorde de jejum. O cara jejuou 380 e poucos dias. Está na semana passada. Jejuou mais de 1 ano. E emagreceu 125 quilos. O corpo tira todas as reservas de gordura. Não tendo mais reservas de gordura, aí ele vai começar a atingir os músculos e os órgãos. Que aí acontece aquela inanição, a galera da África que morre de fome. A inanição, a fome. Essa foi a fome de Jesus. Essa foi a fome de Jesus. Porque Jesus não era do meu corpo, não. Eu ainda tenho umas... Não, eu posso jejuar 40 dias aqui de boa. Aqui tem reserva, meu irmão. Aqui tem reserva. Aqui na igreja não tem nenhum irmãozinho assim que seja... Cleomar, fica aí de pé, por favor, Cleomar. Cleomar. Eu penso que Jesus era mais ou menos do calibre assim de Cleomar. Talvez um pouquinho menos, que Cleomar está muito musculoso. Ela entrou na academia esses dias. Né? Jesus era magro. 40 dias, as reservas de gordura dele foram embora. Ele começou a sentir a inanição da fome. E nessa hora, onde ele mais deveria pedir comida, o diabo apareceu e disse: pãozinho francês na manteiga? Mestre. Cafezinho preto com açúcar, ó. Pãozinho com manteiga, fatiazinha de mussarela. Pega uma pedra dessa e transforma num misto quente, Senhor. Se tu és os filhos de Deus mesmo, transforma essa pedra num x-tudo. Nova tradução Gabriel da linguagem de hoje, versão iFood. E ele diz, verso 4: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha tudo aqui e todas as coisas biológicas para ceder. Mas qual foi a mensagem que Jesus passou? Para mim, é mais importante a palavra de Deus do que a comida.
Qual é a mensagem que o crente passa quando jejua? Eu sei que eu preciso. Depois disso daqui, Jesus foi servido por anjos. Mas qual é a mensagem que o crente passa para Deus quando ele jejua? Senhor, eu gosto muito de comida. E o Senhor olha lá do céu e fala: eu sei. Eu gosto muito de comida, Jesus. Mas eu amo só o Senhor. Então por isso, nesse momento, eu vou deixar de lado todas as minhas guloseimas, Jesus, e vou buscar só a sua presença. Então por isso que o alvo do jejum é agradar a Deus. Por que nós jejuamos? O desejo sincero pelo Senhor. Por isso que é top. É aquela questão da escolha. Por isso que eu tenho muito receio em obrigar a galera a fazer jejum. Eu não gosto de fazer convocação. O que eu gosto de fazer é o quê? Eu ensino sobre e digo: essa é a ferramenta que pode mudar a sua vida, mudar a sua fé. Mas eu não gosto de obrigar. Porque eu acho que se eu obrigar, vai meio que quebrar a regra do jogo. É a mesma coisa de eu chegar para você e dizer: ó, eu vou lhe obrigar a amar seu marido. Como é que eu vou lhe obrigar a amar seu marido? A responsabilidade de amar seu marido é sua, não tem nada a ver com isso não. Mas eu como pastor vou dizer: irmã, pela Bíblia você deve amar o seu esposo e se sujeitar a ele. Quando a gente olha para a Bíblia, quando olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós devemos jejuar. Devemos ter essa prática. Eu já até conversei com Isla sobre isso. Eu falei: amor, eu vou chegar para os obreiros da igreja, está ali a testemunha, e vou botar um dia da semana. Todo mundo vai jejuar esse dia. Obrigar eles a jejuar. Se eles não jejuar, não prega mais não faz mais nada. Aí eu não faço por quê? Porque não é para ser obrigado. Não é para ser algo forçado. Tem que ser algo do seu coração, que você deseja estar. Para aqueles que desejam, aí a gente mostra a palavra. Se você olhar para a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Olha no olho castanho dessa pessoa. Eu parei de falar que era azul, que a irmã chegou para mim e falou: pastor, não tem ninguém de olho azul na igreja não. Fala assim para essa pessoa: tem coisa que você só vai ver depois de jejuar. Atos capítulo 9, quero provar na palavra. Atos 9, vamos ler a partir do verso número 7, para a gente ganhar tempo. Os homens que viajavam com Saulo, lembra da atuação aqui do pessoal domingo. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, onde ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ele jejuou. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão, na voz do pastor Chico Chagas, e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se, vá à rua que se chama direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e em uma visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Verso 17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou, para que você volte a ver
e fique cheio do Espírito Santo. Verso 18: imediatamente. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: imediatamente. Olha para ele e diz: na hora. A Bíblia diz: caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Tem coisa que você só vai ver depois que você jejuar. Saulo é prova viva. Saulo sabia: eu estou cego, meu Deus. E o que é que eu vou fazer para voltar a enxergar? Eu vou jejuar. Falta de visão, jejue. Nós estávamos orando ao Senhor sobre a visão que Ele queria dar para a juventude, pão da vida, e Deus deu. Foi logo em seguida, após um período de oração, de jejum. A gente estava orando a Deus, dizendo: Senhor, nós precisamos de uma cara para essa juventude. Nós precisamos de um nome que seja uma identidade, que a gente leve uma mensagem aonde a gente for. Eu não quero, meu Deus, qualquer nome. Eu não quero batizar a juventude com título de conjunto. Eu quero, Senhor, um nome que venha do céu. Aí o que é que eu falei para a galera que acompanha a gente na liderança? Ninguém come até Deus nos dar uma visão. Graças a Deus só foi o jejum de um dia. Deus poderia ser malvado e ter mandado aí um de 7 dias aí, ó. 7 dias aí, nova. Eu lembro, a gente começou o jejum na sexta-feira. Quando foi no sábado, eu estava treinando lá no CT 786, tá ali Felipe que sabe. Eu cheguei para ele é designer, ele que fez a arte da nova. Felipe tá ali, designer gráfico profissional. Cheguei para ele, abri a porta, acho que ele lembra da conversa. Falei: Felipe, eu quero uma coisa assim diferente, sabe? Para a juventude. Aí disse para ele: olha, essa juventude aqui se chama essa daqui se chama essa. Eu queria copiar o nome dela, mas já existe. Porque eu achava tão massa. Eu queria esse nome aqui. Ele disse: mas esse já é o deles. Eu falei: eu sei. Tem como nós copiar não e dizer que é nosso? Aí ele começou a dizer um nome. E esse nome? Eu falei: é fraco. Aí eu dizia um, ele dizia: não, esse aí é pior do que o meu. A Isla dava nome, Evaniele pensava em nome, Dini falava os nomes. Vocês foram chamados de tanta coisa antes de ser nova que vocês nem imaginam. Vocês dizem: graças a Deus pelo nome nova. E aí quando eu saí, fechei a porta falando com o Felipe, eu fui lá embora e o Senhor falou no meu coração: nova. Na hora acendeu a luz, eu voltei. Felipe, já sei qual é o nome. Falou: qual? Nova. Aí ele falou: por quê? Porque o Senhor falou comigo: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí quando eu falei esse versículo para ele, eu comecei a virar uma maratona de Bíblia para ele. Eu falei: Felipe, quando é nova, a Bíblia diz em Apocalipse 21:4, o Senhor faz nova todas as coisas. E eu comecei a citar Isaías 43:13, eis que eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo? Aí eu comecei a citar, o salmista diz: o Senhor colocou uma nova canção em meus lábios, muitos verão e temerão e aprenderão a confiar no Senhor nosso Deus. Efésios diz que o Senhor nos dá uma nova natureza. Ele olhou assim para mim e disse: eu já entendi, o nome é nova, né? Eu falei: é. Eu saí de lá, quando eu falei com o Felipe, eu falei: amor, descobri. Qual? Eu falei: nova. Ela regalou os olhos e disse: é mesmo, né? Entrou no coração assim, meu irmão, foi pancada. Por que eu estou dizendo isso? Tem coisa que você só vai enxergar e que Deus só vai lhe dar quando tu tiver coragem de passa uma chavinha aí. Quando você olha para a história da Bíblia, onde foi que Adão e Eva caíram? Na comida. Às vezes a gente dá tanta importância à comida, mas a mesma importância que você dá para a comida, Satanás também dá. A primeira tentação de Satanás a Jesus foi no que comer. Qual foi a primeira e única tentação que tirou o homem do jardim do Éden junto com Eva? Comida. Lá vem a cobrinha, chegou: prova essa fruta aí, mulher. Come. Quando foi com Cristo, ele repetiu a mesma coisa. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles sentiram saudade do quê? Do Egito? Comida. Cebola. Não era nem de picanha, sentiram saudade de cebola. Comida. O
povo preocupava mais com a comida do que com fazer a vontade do Senhor. O povo peca no deserto por desobediência, porque Deus disse: o maná vai descer todo dia, você não precisa aguardar para amanhã. Aí os mata-fome, o morta-fome, é aquela galera que, não fala não, fala não, fala não, fala não. Não, os irmãos se magoam. Aí os irmãos se magoam, aí não vem mais para quinta-feira. É aquela galera que esconde comida. Aquela galera que tem um banquete lá e diz: esse aqui eu vou guardar, esse aqui não. Aí você chega e diz: cadê aquele? Já acabou. Essa galera estava lá no deserto. É aquela pessoa que esconde o centro de coxinha. Esconde o pedaço de chocolate. Você precisa esconder o chocolate de Wesley, Anne? É porque você come tudo, seu esfomeado. O povo lá, tal, guardaram a comida, no outro dia apodreceu. E Deus disse: eu não falei para vocês? Amanhã eu vou mandar mais. O crente que jejua entende isso, que remove as escamas dos olhos. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: que o jejum, ele jamais mudou Deus. A Bíblia diz que Deus é imutável, mas o jejum muda você. No jejum você não vai dobrar Deus para a sua vontade. E aqui a gente aprende que jejuar não é: eu vou jejuar para conseguir isso dele. No jejum você não toma de Deus não, você que se entrega para Ele, pegou? No jejum você não muda Deus, mas você muda você. No jejum tu não consegue transformar a vontade de Deus. Antes Deus não tinha vontade de me abençoar, agora eu vou jejuar para que Ele bote a mão e eu fique rico. Agora eu vou jejuar para que Ele bote a mão e eu consiga casar. Agora eu vou jejuar para que Ele me transforme numa pessoa bonita. Eu vou jejuar para que Deus mude a opinião dele a meu respeito. Não tem nada a ver. O jejum transforma a sua vida. Quando eu ensinei sobre isso na outra série de mensagens, eu falei o seguinte: eu jejuo não para que Deus seja meu, mas para que eu seja todinho dele. Como assim, pastor Gabriel? Antigamente, quando eu estava lá na idade de Emanuel, Manuel não, que o Manuel já está velho, Fernanda Flaiza. Quando eu estava na idade desses meninos, eu pregava e eu ministrava a palavra, eu jejuava porque eu queria poder de Deus. E eu dizia: eu não vou comer, porque eu quero que na hora que eu pregar eu faça Jesus. Que eu faça assim, glória. E a igreja, eu dizia: eu vou me consagrar bem muito, para na hora que eu pegar no microfone o fogo descer. E o pior, descia. Sabe por que era pior? Porque durante muito tempo eu jejuava para eu ganhar o fogo do céu. E eu jejuava para adquirir poder de Deus. Aí você pergunta hoje, pastor Gabriel: tu jejua por quê? Eu jejuo porque eu tenho medo. Medo de quê? Eu sei quem eu sou sem Jesus. Quando eu estou muito carnal, quando eu estou muito atribulado do meu juízo, aí eu vou jejuar. Sabe por quê? Porque o jejum me lembra que eu não sou nada, e que meu Deus é tudo para mim. Eu não jejuo para pegar o poder de Deus, eu jejuo para eu me render a Ele. A Bíblia diz em Romanos capítulo número 12: rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Aonde mais eu poderia apresentar meu corpo em culto, senão quando eu estou dizendo não para comer? Aí ele fala: e sede, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Irmão, eu me conheço. Irmão, eu me conheço. Vocês aceitam ser pastoreado por mim hoje? Há uns anos atrás você não queria eu como seu pastor, não. Eu machuquei muita gente. Eu feri muita gente. Pela minha carnalidade, pela minha imaturidade. E eu colocava a culpa muitas vezes no zelo, na minha personalidade. Colocava a culpa nos crentes que não prestavam. Esses são os crentes que não prestam. Aí não quer servir a Jesus. Na verdade, muitas vezes era eu que era imaturo. Magoava, feria, machucava. E quando eu me lembro daquilo, eu sei, Senhor, eu não quero voltar. Não quero vir para aquele lugar onde eu que aparecia. No jejum, meu irmão, você sai de cena e quem aparece é Jesus. No jejum, você deixa de ser Saulo para se transformar em Paulo. É no jejum. Eu jejuo porque eu me conheço. Eu sei que às vezes eu quero fazer minha própria vontade. Eu sei que às vezes eu quero os meus sonhos, os meus desejos. E eu sei que isso pode atrapalhar a vontade de Deus para a minha vida. O meu sonho, o meu desejo, meu plano, minha meta pode atrapalhar a vontade de Deus para a minha vida. E onde é que eu alinho isso? É no jejum. Quando eu estou jejuando, todos os meus sonhos, minhas metas, meus anseios são nivelados. Em que sentido? Tem coisa que eu dou muita importância. Quando eu jejuo, eu olho e digo, olha meu Deus, serve para nada. Coisa que você acha extremamente importante, meu Deus, eu preciso disso, sem isso eu não consigo mais viver. Começa a jejuar. Sem isso eu não passo. Começa a jejuar. Aí tu vai descobrir o que realmente importa. Quando eu devo parar de jejuar, pastor Gabriel? Ou quando eu estou jejuando de maneira correta? Como é que eu vou saber que eu estou no caminho certo? Até que nada mais importe. Quando tudo nessa terra perder importância e a única coisa importante na sua vida for Deus, você vai saber se está no caminho certo, se está no caminho correto. Enquanto o dinheiro do seu bolso, enquanto até mesmo a sua saúde, seu emprego, sua empresa, sua meta, seu sonho, sua visão. Ah, pastor, Deus, Jesus, Pai Santo, Pai querido, eu preciso daquele carro, meu Deus. Pastor Chico Chagas, eu trouxe aqui a foto do carro para o ato profético, para o Senhor orar. Deus, eu quero, Jesus, eu quero esse carro. Meu Deus, eu quero esse emprego. Meu Deus, eu quero isso daqui. Aí quando tu vai para o lugar de jejum, você diz, olha meu Deus, Jesus, esse carrinho aqui tá bom, mas se o Senhor quiser dar um upgrade aqui. Você começa a colocar a sua felicidade e o propósito de vida naquilo que realmente importa. É a parada, meu irmão. Teu coração não vai se inclinar mais para cá. Colossenses 3 diz: se vós já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Eu quero encerrar. Por favor, fique de pé. Não vou fazer igual vovô. Você fica se alongando. Não quero me alongar, não. Isla esses dias brigou comigo, que ela falou, olha, o pastor das 7 horas sempre termina o culto de 9, o da 4h30 tem que terminar de 6h30, o culto é para terminar de 6, ela estava reclamando comigo uma semana atrás. Oh Jesus, mas vocês perdoam, se vocês não perdoar, vocês vão jejuar e Jesus vai vocês perdoar. Poxa, meu irmão, que coisa boa, hein? Que palavra poderosa. É muito bom quando a gente lê a Bíblia, escuta a mensagem e tem nosso coração edificado. Então, se você foi edificado por essa mensagem que você acabou de assistir, compartilhe com 10 pessoas. E se inscreva aqui nesse canal. Comenta aqui embaixo a maneira que Deus falou com você. E Deus te abençoe, meu querido. Ficamos muito felizes. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva. Tchau, tchau. Até o próximo.